Graça, misericórdia e paz, irmãos. Amém. É uma alegria para nós, mais uma vez, podermos estar aqui junto com os irmãos que estão aqui presencialmente para prestarmos esse culto ao Senhor e adorarmos ao Senhor. Mas também sabemos que nesse momento muitos de nossos irmãos, amigos, pessoas que têm acompanhado os nossos cultos também estão nas suas casas, acompanhando esse momento também de culto a Deus, de adoração ao Senhor e de aprendizado da palavra. Então, a vocês que estão aí nas suas casas, nós queremos que Deus continue os abençoando, que Deus continue os guardando, que Deus continue falando ao seu coração e dando fé, para que você possa, em Cristo Jesus, vencer mais essa luta, mais essa provação que talvez você possa estar passando, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja na área financeira. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Temos um Deus que Ele é o nosso Pai e nós podemos nos achegar sempre diante dEle, né, e clamar a Ele, porque Ele ouve as nossas orações quando nós a fazemos no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui e nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Que Deus fale ao seu coração, que Deus traga esperança, traga fé, traga confiança nele mesmo, no poder dele, na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos estar nesse momento orando ao Senhor, apresentando nossas vidas diante do Senhor e pedindo que o Espírito Santo, o Espírito, o nosso ajudador, o Consolador que Jesus enviou, possa estar nos ensinando nessa noite a palavra do Senhor, que é a verdade. E Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Amém? Então vamos orar. Bom, querido Deus e Pai, nós mais uma vez estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Nós estávamos mortos, Senhor, nossos delitos e pecados. Mas com o grande amor com que o Senhor nos amou, enviando o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ó Deus, e aqueles que estavam ali testemunharam, testificaram, que viram a Tua glória. Ó Deus, e que Ele era, ó Deus, da parte do Senhor, enviado a este mundo, Senhor. E veio aqui, Senhor, fez tantos sinais, milagres. Ó Deus, mas nós sabemos que a coisa mais importante que Ele veio a este mundo, Senhor, foi para trazer, ó Deus, salvação, ó Deus, aos homens pecadores. Ele veio para buscar e salvar os perdidos, os pecadores que estavam afastados da glória de Deus. E Jesus morreu naquela cruz. Ó Deus, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. Porque Ele, ó Deus, veio com esse propósito, não só morrer, ser sepultado e ressuscitar. Mas Ele também disse que quando Ele fosse levantado, ali naquela cruz, todos atrairiam a Ele, para que nós também pudéssemos morrer para a vida de pecado, morrer para essa natureza pecadora que já nascemos com ela, ó Deus, e podemos também ressuscitar, Senhor, junto com Ele, para agora vivermos uma nova vida. Oh Pai, nós Te louvamos por isso, porque o Senhor fez esta obra de salvação. Jesus testificou ali na cruz: consumado está consumado. Ó Deus, Ele completou a obra, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, deu a Ele para fazer, Senhor, morrer para o perdão dos nossos pecados, nossa salvação e nossa justificação diante do Senhor. Então, no nome dEle nós temos essa confiança, Senhor, de chegar diante do Senhor e Te pedir: ó Deus, que mais uma vez nesta noite Tu prevaleças, Senhor, em nossos corações com a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra, o apóstolo vai dizer que ela, ó Deus, é uma espada de dois gumes, Senhor. Que ela é apta para ensinar, corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para realizar a Tua obra, Senhor. Nós reconhecemos que nada podemos por nós mesmos, mas estamos aqui, Senhor, dependendo desse trabalho do Espírito Santo. Ó Deus, esse trabalho também da cruz, da obra da cruz nas nossas vidas,
nos levando a uma mortificação, ó Deus, do nosso eu, do nosso ego, para que Cristo viva em nós. E o nosso viver, Senhor, cada dia seja para a glória do Teu nome. Então prevaleça, Espírito Santo, no meu coração e no coração dos meus irmãos que estão aqui, naqueles que estão também ali nas suas casas. Que eles ali tenham seus olhos espirituais abertos, seus ouvidos abertos, para ouvir a Tua voz e ver o Senhor, e ver o Teu amor, e crer cada dia mais em Cristo Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 25. Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 25, é uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos fazer porque aqui, através desta palavra, Deus tem muitos ensinamentos para nós, que somos seus filhos, para podermos viver esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo difícil, um tempo que eu creio que nos últimos 60, 70, 80 anos nós não tínhamos vivido uma crise, uma pandemia como essa, que atingiu praticamente o mundo inteiro. Então estamos vivendo num tempo de provação, num tempo de aflição, num tempo onde muitas pessoas estão com medo do que pode acontecer, mas graças a Deus porque o Senhor nos deixou a palavra dEle. E através da palavra dEle o Senhor nos fortalece e nos prepara para enfrentarmos esse tempo. Para enfrentarmos esse tempo, não com medo, não com temor, mas com confiança. Com confiança naquele que a Bíblia diz que começou uma boa obra nas nossas vidas, nos dando o seu Filho para que nós pudéssemos crer nele. Então Deus começou uma boa obra, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, para nos perdoar, nos justificar, nos dar uma nova vida. E agora Ele nos deu o Espírito, nos deixou a sua palavra, para que agora essa palavra esteja cada dia sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho em todo o tempo. Então, se nós atentarmos, irmãos, para a palavra do Senhor, e colocarmos em prática, nós nunca vamos ficar desanimados, desamparados. Vamos ficar com medo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque nós sabemos, e a palavra de Deus vai nos garantir, que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus jamais perdeu o controle da humanidade. Deus jamais perdeu o controle deste mundo. Tudo está nas suas mãos e Ele controla todas as coisas. E se Ele está nos permitindo passar por esse momento, é porque Ele quer nos ensinar, porque Ele quer salvar vidas, porque Ele quer nos santificar, para que nós possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler esse texto e depois vamos fazer uma meditação também sobre ele. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós,
que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Louvado seja o Senhor, que nos deixou esta palavra. Uma palavra viva. Uma palavra de esperança. Uma palavra que ela é atemporal. Ela foi escrita com o propósito de confortar, consolar, estimular os irmãos que estavam vivendo aqui nesse tempo. E ela tem, depois desses mais de 2000 anos passados, depois que ela foi escrita, ela tem operado por todos esses anos com o mesmo propósito: exortar, consolar e estimular todos aqueles que creram no Senhor Jesus e decidiram seguir os seus passos. Então o apóstolo Pedro aqui, ao escrever essa carta aos irmãos,
que faziam parte da igreja de Cristo Jesus, mas que nesse momento, quando Pedro escreve essa carta, esses irmãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Muitos estavam sendo mortos, presos por causa da sua fé. Então havia também naquele tempo uma crise, havia um conflito, uma perseguição contra aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus, decidiram seguir no caminho de Cristo Jesus. Eles foram perseguidos, foram presos, muitos foram mortos por causa da fé em Cristo Jesus. E hoje, essa palavra que Pedro escreveu a esses irmãos que haviam sido dispersos, você lê, né, do versículo 1, ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. E aí ele vai citar vários lugares por onde a igreja havia sido dispersa por causa da perseguição que se levantou contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, sabendo da perseguição, da luta, das provações que aqueles irmãos estavam passando por causa do Evangelho. Inclusive o próprio apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, provavelmente ele também estava preso por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, Pedro, consolado pelo Espírito, decide então escrever aqueles irmãos, para poder também consolar, estimular eles a perseverarem na fé em Cristo Jesus. Não desistir, não esmorecer, mas perseverar. E Pedro, quando escreve aqui essa carta, ele escreve com dois propósitos. Nesse capítulo 1 que nós lemos, nós podemos ver Pedro, primeiramente ele, ao ver a situação daqueles irmãos, primeiro ele escreve para eles, trazendo à memória deles a esperança que eles tinham em Cristo Jesus. E como, irmãos, nós precisamos também, cada dia, ser lembrados pelo Espírito, ser lembrados através da palavra do Senhor, que apesar de nós estarmos nesse mundo, e nesse mundo nós temos aflições, mas nós temos a certeza de que Deus está no controle de tudo, da nossa vida. E nada pode acontecer conosco se Deus não permitir. Se Deus não permitir, nada pode acontecer. Jesus disse que as nossas vidas estão nas suas mãos. E ninguém pode tirá-las dali. Aqueles que vêm a mim, ele disse, de maneira nenhuma os lançarei fora. E ninguém pode as arrebatar de mim. É isso que Pedro estava escrevendo aos irmãos ali que estavam sendo perseguidos, que estavam passando por essa grande aflição. Então, a primeira parte, então ele traz a memória daqueles irmãos, a fé deles, para que eles fossem fortalecidos. E aí, ele começa então dizendo, no versículo 3, ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeira palavra, irmãos, que Pedro ali traz a memória daqueles irmãos para fortalecer eles na fé, para trazer esperança nos seus corações, para enfrentar aquele momento, que nós sabemos ali que muitos foram mortos por causa dessa fé. Inclusive Pedro foi crucificado, por causa da fé em Cristo Jesus. Então Pedro escreve para eles dizendo: olha, nós não estamos sozinhos, mas nós temos um Deus que é poderoso, mas também Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai do Senhor Jesus e Ele é o Pai nosso que está nos céus.
Nós não estamos sozinhos, mas nós temos um Pai que está no céu e temos junto com Ele o seu Filho, que a Bíblia diz que está à direita dele intercedendo por mim e por você. E é isso que Jesus e que Pedro, então, escreve para aqueles irmãos. Fala, olha, vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão enfrentando esse momento tão difícil. Mas eu quero lembrar vocês que vocês têm um Pai que os ama. E como prova do seu amor, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para ser morto numa cruz, para me salvar e para te salvar. Por isso, não desistam, não percam a esperança, porque a sua misericórdia é grande. Um Deus e Pai que, segundo a sua grande misericórdia, o que Ele fez por mim e por você? Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele nos gerou de novo. Glória a Deus. Deus nos deu Jesus para que nós possamos crer nele, crer na nossa inclusão com Ele, porque é através dessa fé em Jesus, da nossa inclusão com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição, Deus opera em nós um novo nascimento, Ele nos gera de novo, Ele nos dá uma nova vida. Uma vida espiritual. Então Pedro traz à memória daqueles irmãos essa esperança. Vocês não são mais deste mundo. Vocês foram gerados de novo. Vocês agora são filhos de Deus. E agora nós temos uma viva esperança. Porque nossa esperança não está num Deus morto. Nossa esperança não está num Deus feito por mãos humanas, de prata, de ouro, de madeira, de barro. Não, nosso Deus. Ele veio a este mundo, morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele foi glorificado aos céus, o Pai o glorificou. Por isso que o apóstolo Paulo diz, essa é a esperança que temos nele, que temos em Cristo Jesus. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos juntamente com Ele. A nossa esperança é uma esperança viva, um Deus vivo, que vê, que ouve, que fala comigo, que sente e sabe das minhas necessidades, das minhas dores, dos meus sofrimentos, das minhas limitações. E Ele diz que Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Ele não nos deixa sozinho nos momentos de dificuldade. Não. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. É Jesus que nos sustenta. E é isso que Pedro está trazendo à memória daqueles irmãos. Bendito seja esse Deus que é o nosso Pai, que é grande em misericórdia, que nos gerou de novo. Nós somos gerados de novo, irmãos, nós passamos agora a ser filhos de Deus. E aí ele continua dizendo, e agora, versículo 4, Ele nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para quê? Porque Jesus, Deus nos regenerou, nos fez nascer de novo, porque Ele tem uma herança para mim, Ele tem uma herança para você, e essa herança que Deus tem para nós, Ele diz que é incorruptível, incontaminável, ou seja, ninguém pode roubar, ninguém pode contaminar ela, porque ela está guardada nos céus para nós, irmãos. A nossa herança, por nossa fé em Cristo Jesus, ela está guardada nos céus. Aqui neste mundo nós somente estamos de passagem, para podermos testemunhar dessa salvação àqueles que ainda não creram. Mas aqui Pedro diz, olha, vocês foram gerados de novo, e agora vocês têm
para poder receber uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, que não perde o seu valor, que os ladrões não podem roubar, que a doença não pode tirar, nem a morte pode mais nos separar desta herança. É que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, nada mais pode nos separar do amor de Deus por nós, que está revelado em Cristo Jesus, nada. Então é isso que Pedro está trazendo à memória daqueles irmãos, que estavam sendo perseguidos, passando por provações. Ele fala, lembrem da herança que vocês têm. Vocês receberam já uma herança, já tem uma herança para vocês. Vocês são herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E essa herança está guardada no céu. Está guardada no céu, juntamente com Cristo. Cristo é a nossa herança. Cristo é o nosso tesouro. Porque Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa herança. Deus o guardou. E um dia Deus vai enviar Ele para buscar a sua igreja. Buscar aqueles que são herdeiros dessa herança. Para poderem, então, tomar posse dela. Para serem transformados dessa imagem que nós temos corruptível, falível, que murcha, para uma herança incorruptível, um corpo incorruptível, não feito de carne e osso, sangue, mas um corpo celestial. Oh, irmãos, como nós precisamos cada dia estar alimentando o nosso espírito com essas verdades. Pedro entendeu que aqueles irmãos precisavam dessa palavra para poderem estar vencendo aquele momento de perseguição e de aflição. E nós também precisamos dessa palavra todos os dias. Porque é por isso que Jesus vai dizer, lá em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E é isso que Pedro estava querendo trazer à memória daqueles irmãos. Olha, a nossa paz, a nossa confiança, a nossa vitória, a nossa alegria, nesse tempo de aflição, de luta, de provação, ela é Jesus Cristo. E é em Jesus e é por Jesus Cristo. Não é pelo nosso esforço. Então ele diz, vocês têm uma herança. Uma herança. Não desanimem. Continuem firmes. Perseverem. Porque vocês têm uma herança. É Paulo mesmo que vai dizer, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Nosso trabalho no Senhor não é vão. E ele continua no versículo 5, que mediante a fé vocês estão guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então Pedro está dizendo, olha, aparentemente parece que vocês estão sozinhos. Aparentemente parece que talvez Deus não esteja ouvindo as suas orações. Aparentemente parece que o sofrimento e a dor é maior do que você pode suportar. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor está com vocês e vocês serão sustentados se vocês mantiverem essa fé no Cristo, no Salvador. E então ele diz, e vocês vão então ser guardados. Como? Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus para a salvação. Então como que nós podemos, e nós seremos guardados, irmãos, nesse tempo de aflição, nesse tempo de luta?
é pelo poder de Deus. E é isso que Pedro está dizendo ali. Vocês podem ter certeza, se vocês permanecerem nessa fé em Cristo Jesus, confiando nele, vocês serão guardados pelo poder de Deus. Como nós estávamos meditando hoje de manhã, quando Jesus disse ali aos seus discípulos, se vocês quiserem obedecerem às minhas palavras, vocês vão saber que essas palavras que eu disse a vocês não são minhas. Essas doutrinas não são minhas, mas foi meu Pai que deu. Se vocês quiserem obedecer, vocês vão conhecer que elas vêm de Deus e que elas têm poder. Irmãos, nesse tempo de aflição, de luta, nós precisamos entender que nós vamos ser bombardeados de todo lado. Seja por nossa família, seja por nossos amigos, seja pela sociedade. Nós vamos ser bombardeados com a dúvida, com medo, com indagações de que Deus parece que perdeu o controle. Dúvidas de que nós estamos sozinhos. Mas Pedro diz, não. Se vocês mantiverem a fé, vocês vão ser guardados pelo poder de Deus. A fé em Jesus é o poder de Deus, para que nós possamos suportar, irmãos, as provações e as lutas que todos nós enfrentamos, como esses irmãos também enfrentaram. E é isso que Pedro está dizendo para eles. Não desanimem, porque a fé em Jesus, pela fé em Jesus, vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder para enfrentar talvez a prisão, enfrentar o desprezo, enfrentar a morte, enfrentar uma crucificação. Quantos morreram, irmãos? Desses irmãos aqui morreram por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a palavra de Deus é verdade, que todos esses irmãos que morreram por causa de Cristo, e por isso eles morreram por causa de Cristo, não porque eles tinham força por Ele mesmo, não porque eles tinham uma fé diferente das dos outros, não, mas porque eles tinham uma fé, a fé em Cristo Jesus. E essa fé em Cristo Jesus foi o poder nas suas vidas, para que eles pudessem suportar o sofrimento, o medo, a dor e até a morte. Foi a fé em Cristo Jesus. Foi a fé em Cristo Jesus que fez com que esses irmãos pudessem estar se espalhando por todo mundo, fugindo das perseguições, mas testemunhando do Evangelho da salvação. E Pedro, interessante que ele fala aqui, vocês vão ser guardados, vocês estão guardados, né? Na verdade ele fala que mediante a fé estáis guardados. Ele diz que ele vai nos guardar, diz que nós estamos guardados com o poder de Deus para a salvação. E ele diz que já prestes para se revelar no último tempo. Nós estamos vivendo, sim, irmãos, os últimos tempos. Nós estamos vivendo, sim, tempos de aflição, tempos onde a palavra de Deus diz que dias difíceis vão vir. Às vezes nós estamos com a esperança de que aqui nesse mundo as coisas vão melhorar, de que as coisas vão ficar, esse mundo vai ficar melhor para nós vivermos. Para quem é desse mundo, pode até ser que as coisas ficam melhor por causa da liberalidade das coisas, do pecado. Mas para nós que somos cristãos, esse mundo, irmãos, cada dia vai ficar mais difícil para se viver. Porque nós não estamos mais no mundo, nós somos celestiais. Nós somos de Cristo Jesus. Então esse mundo, para nós, ele vai ficar cada dia mais
desagradável. Mais desagradável, por causa da nossa esperança da vida eterna. E é isso que Pedro estava ali confortando aqueles irmãos. Olha, a salvação está próxima. O fim dos tempos está próximo. A volta do Filho de Deus está próxima. O dia em que vocês serão transformados, receberão um novo corpo, um corpo glorificado, está bem próximo. Por isso, não percam a esperança, não percam a fé. Versículo 6 ele diz: em que vós grandemente vos alegrais. Qual era a alegria daqueles irmãos? Em que nós devemos nos alegrar, irmãos? Nos alegrar por causa das tribulações, por causa das lutas, das perseguições, por causa da doença? Não é isso. Essas coisas realmente tiram muitas vezes a nossa paz, tiram a nossa alegria, causam medo, mas Pedro está dizendo, olha, que vocês possam entender, que vocês possam se alegrar, porque vocês têm uma salvação, vocês têm já uma herança guardada nos céus. A vossa fé em Cristo Jesus não é vã. Então, em que vós vos alegrais. Será que nós estamos realmente tendo essa alegria do Senhor nesse tempo? O que as pessoas estão vendo na minha vida e na sua vida, diante de tudo isso que está acontecendo? Esperança, confiança, segurança em Cristo Jesus ou medo, desespero? Pedro diz aqui, em que vós grandemente vos alegrais. Eles tinham se alegrado pela salvação, pela vida eterna, pela fé em Jesus Cristo, e é isso que Pedro está dizendo. Agora não deixem que esse momento que vocês estão vivendo, que essas aflições momentâneas tirem de vocês a alegria que vocês têm, reservada para vocês. Foi o apóstolo Paulo, uma das suas cartas, que escreveu que a nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparadas com aquilo que Deus tem preparado para nós. E é isso que Pedro está dizendo. Vocês se alegraram com a salvação em Cristo Jesus. E agora não deixem que esse momento de tribulação, de aflição, tire essa alegria do coração de vocês, tire essa esperança do coração de vocês. Ele diz, porque ainda que agora importa que vocês sejam, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações ou provações. Ele disse, é necessário. É necessário. Que eu disse esses dias aqui, numa das últimas mensagens, talvez a gente está olhando essa pandemia como uma coisa diabólica. Mas eu tenho certeza, irmãos, que através dessa pandemia, através dessa situação, milhares e milhares de almas estão sendo alcançadas. Milhares e milhares de almas estão refletindo sobre a vida e sobre a vida eterna, se arrependendo dos seus pecados e colocando a fé em Cristo Jesus. Seja talvez por medo da morte, por não ter a certeza do que virá depois, mas não importa. O que importa é que esse momento de pandemia tem feito com que muitos, milhares de pessoas estejam se arrependendo dos seus pecados. E se voltando para Deus, se voltando para Jesus, porque eles realmente tiveram uma consciência de que não o poder para que eles pudessem ser curados
não está nesse mundo. Os homens não conseguiram ainda descobrir uma maneira de combater esse vírus. E por causa então dessa desesperança, desse desespero, as pessoas estão, nesse momento então, buscando a Deus, orando mais, lendo mais a palavra, buscando mais as igrejas, buscando mais ouvir a mensagem do Senhor. Porque Deus não quer, irmãos, que aconteça conosco o que aconteceu lá nos dias de Noé. O que a Bíblia diz? E Jesus vai nos exortar sobre isso, que o dia da volta do Senhor vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que o povo comprava, vendia, casava, se dava em casamento. Cada um estava envolvido com a sua própria vida e com as coisas dessa vida. E eles não perceberam que durante 100 anos Noé estava pregando a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas eles, porque estavam envolvidos com este mundo, não quiseram dar ouvidos à pregação de Noé. Não quiseram acreditar. E a Bíblia diz que toda aquela geração, a não ser Noé, sua esposa e seus filhos, pereceram no dilúvio. E Jesus vai dizer que a volta do Filho do Senhor, do Filho de Deus, também vai acontecer como foi nos dias de Noé. O povo vai estar distraído. O povo vai estar envolvido com o mundo, com as coisas do mundo. E muitos vão ficar para fora. Mas essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos e venham ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus para a sua salvação. Então eu creio que esse momento também que nós estamos passando, Deus está permitindo para que o povo possa cair em si, possa ver a brevidade da vida, como ele vai dizer aqui no final. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, e ela já não existe mais. Às vezes nós vivemos aqui neste mundo, irmãos, pensando que nós vamos viver aqui para sempre. E gastamos todo o nosso tempo, fazemos todo o nosso esforço para juntar coisas aqui neste mundo e não estamos nos preocupando com a eternidade. Então é isso que Pedro está dizendo aqui, olha, é necessário que vocês passem por essas provações. Vocês passem essas provações, porque elas vão contribuir para a vossa santificação. Elas vão contribuir para que vocês tirem o seu coração aqui deste mundo e coloquem o seu coração nessa herança que Deus preparou para vocês. Estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa fé. Nós temos sido provados, irmãos, na nossa fé nesse tempo. Se nós somos capazes de viver a vida cristã fora de um templo. Nós somos capazes de viver a vida cristã sem que outras pessoas precisem estar nos falando o que nós devemos fazer. Nós somos capazes de viver a vida cristã através de um relacionamento íntimo com o nosso Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Se nós somos capazes de ouvir a voz de Deus sem que alguém precise falar, mas que nós vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos lá para o nosso quarto secreto para buscar. Nós ouvimos e conhecemos o nosso Deus para que nós possamos ser fortalecidos. Será que nós temos sido aprovados
nesse momento da prova da nossa fé? A provação é para provar a nossa fé. É o que Deus disse para o povo de Israel ali, lá em Deuteronômio, quando Deus tirou, depois que eles saem do deserto, Deus disse: eu levei vocês para o deserto, porque eu queria provar o que estava no coração de vocês, para ver se vocês verdadeiramente me amavam, e vocês verdadeiramente iriam me obedecer. Mas nós sabemos, irmãos, que toda aquela geração foi reprovada. Porque na hora da provação eles murmuravam, eles provocaram a Deus, eles blasfemaram contra Deus, eles não confiaram na providência de Deus, eles não obedeceram à palavra do Senhor, eles não misturaram a palavra com fé. Receberam a palavra, mas não tinham fé que aquela palavra era verdade e que por aquela palavra Deus estaria guardando eles, seja no deserto, seja enfrentando lá o exército, o exército dos povos por onde eles iam entrar. Deus estaria com eles, porque Deus deu uma palavra. Lembra quando os espias foram espiar a terra? E quando eles voltaram, trazendo um relatório do que havia naquela terra, eles disseram: olha, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, ela dá fruto em abundância. Mas eles também voltaram de lá com uma visão de que o povo de lá é um povo gigante, é um povo forte, e nós não podemos vencê-los. Nós não podemos vencê-los. Porque eles chegaram a essa conclusão que eles não podiam vencê-lo? Porque eles estavam olhando para si mesmo. Estavam olhando para o tamanho do seu inimigo. E não estavam olhando e confiando na palavra que Deus havia dado. Que Deus estaria indo com eles. E Deus é que derrotaria os inimigos. Eles foram provados, mas não foram aprovados. E Pedro está dizendo aqui: olha, vocês também estão sendo provados com essa perseguição, com essa luta. Com esse fogo, ele diz essa provação como se fosse um fogo provando ouro. Mas o fogo, quando ele prova o ouro, ele não tira o poder do ouro, ele não tira o brilho do ouro, pelo contrário. O fogo traz mais valor ao ouro. O fogo traz mais brilho ao ouro. E é isso que Pedro está dizendo: a aprovação na minha vida e na sua vida, ela tem que refletir, ele diz aqui, em louvor, em honra e em glória, e na revelação de Jesus Cristo. Será, irmãos, que nesse tempo de provação que nós estamos passando, a nossa vida tem refletido louvor, honra, glória, e tem revelado Jesus Cristo, a razão da nossa esperança, a razão da nossa vida, a razão do nosso morrer todos os dias, para que Cristo possa viver em nós? Que aprovação desse tempo tem revelado na minha vida e na sua vida? É isso que Pedro escreve àqueles irmãos. Versículo 8 ele diz: o qual não havendo visto o amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível,
e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Falo vocês, não viram, o qual não havendo visto, muitos desses que Pedro estava escrevendo, não viram Jesus. Eles ouviram o Evangelho através de Pedro, Paulo, os discípulos, os apóstolos. Vocês não viram Jesus, mas vocês ouviram o Evangelho e vocês creram nesse Evangelho. E quando vocês creram, vocês se alegraram com um gozo indescritível e glorioso. Então não permita que agora as dificuldades, as lutas e as provações tirem de vocês essa visão gloriosa do nosso Cristo glorificado. Porque se vocês perseverarem, se mantiverem firmes, vocês vão alcançar o fim da vossa fé. Por que nós cremos em Jesus Cristo? Por que você creu em Jesus Cristo? Você parou para pensar? Se alguém perguntar para você, por que você creu em Jesus Cristo? O que você responderia? Você está preparado, o próprio apóstolo Pedro disse que nós devemos estar preparados para responder a qualquer que pedir a razão da nossa esperança. Você está preparado para agora, durante a provação, durante as lutas, para responder àqueles que olharem para você. Para aqueles que olharem, para aqueles que perguntarem para você, por que você tem esperança? Se nós estamos vivendo no caos, o que você responderia para ele? Qual é a razão da sua esperança em Cristo Jesus? O próprio Pedro aqui responde: a razão da minha fé em Cristo Jesus, a razão da sua fé em Cristo Jesus, não é para nós ganharmos e alcançarmos coisas aqui neste mundo, mas é porque nós cremos que Ele já alcançou para nós a salvação das nossas almas e já nos deu a vida eterna. A nossa fé em Cristo Jesus, irmãos, deve ser para podermos alcançar a vida eterna. Eu vivo neste mundo, você vive neste mundo, porque nessa fé em Cristo Jesus, porque nós temos esperança. E a nossa esperança é que, não importa o que acontecer conosco aqui, podemos ficar doentes, podemos ser perseguidos, podemos ser mortos, podemos morrer de Covid, mas a minha esperança não está neste mundo, a minha esperança está guardada nos céus, juntamente com Cristo. Eis que o apóstolo João, ele vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 3, qual é a esperança dos filhos de Deus? E é isso que Pedro estava escrevendo para aqueles irmãos: olha, a fé de vocês não é para este mundo. A fé de vocês é para a vida eterna. A fé de vocês é para que vocês sejam cada dia transformados à imagem de Cristo Jesus. E um dia vocês possam estar juntamente com Ele lá no céu. Olha aqui que João vai escrever da esperança dos filhos de Deus. Ele diz: vede, capítulo 3, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora, Ele não diz que nós seremos, mas Ele diz: somos filhos de Deus. Precisamos nos apropriar disso, nós somos filhos de Deus.
A nossa esperança é nisso, é nessa realidade que Deus fez por nós. Aqueles que creram em Jesus, aqueles que receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que João está testificando aqui. Amados, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmão, será que o mundo, será que as pessoas, como que eles têm nos chamado? Será que eles têm nos chamado filhos de Deus? Talvez o mundo não vá reconhecer você como um filho de Deus, mas João está dizendo, mas nós somos. Não deixe que as situações, que o diabo, que a dúvida, roube essa realidade da sua vida. Você é um filho de Deus. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Nós somos filhos, mas ainda não se manifestou, irmãos, não se manifestou o que nós havemos de ser. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, para o mundo, Deus colocou nós, os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Cristo, como os piores do mundo, como espetáculo para o mundo, os últimos. Mas que importa? Que o mundo nos veja dessa forma, que o mundo não nos reconheça, que o mundo não nos valorize. O que importa é o que a palavra de Deus diz que nós somos filhos. E ainda, o que eles estão vendo em nós, não é o que nós somos. Mas ele disse, mas quando Ele se manifestar, então nós o veremos. E como Ele é, nós também seremos. Aleluia. Nós seremos como Ele, porque é isso que Paulo diz lá. Deus nos predestinou para que nós pudéssemos ser a imagem do Seu Filho. Por isso que João está dizendo, assim como Ele é, nós também o veremos. Nós também o veremos. Nós também o veremos. E por isso, no versículo 3, ele fala, e qualquer que nele tem essa esperança, qualquer que tem essa esperança de ser como Jesus é, de ver como Ele é, então ele diz, ele não se conforma com esse mundo. Ele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que tem essa esperança, ele não se entrega a este mundo. Ele não deixa que o mundo tome conta dele, porque Deus já o livrou deste mundo, Deus já o libertou deste mundo, já tornou ele um filho de Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, e essa é a palavra que Deus traz para nós, irmãos, nesse tempo. Nesse tempo. Estamos sendo provados? Estamos. Estamos sendo afligidos? Estamos. Mas nós temos uma esperança. E essa esperança não está aqui neste mundo. Ela está guardada nos céus. E todos aqueles que têm essa esperança, eles não ficarão confundidos. Eles vão receber, como o apóstolo Paulo diz, que ele tinha combatido o bom combate. Ele terminou a carreira. E ele disse, eu guardei a fé. E agora, eu vou tomar posse da coroa da justiça que está preparada para mim, que o Senhor preparou para mim. O que você tem revelado nesse tempo? Esperança, confiança,
certeza da vida eterna? Ou você tem revelado medo, desesperança, incerteza? Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Não sei o que tem te afligido, mas essa mesma palavra que Pedro escreveu àqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, essa mesma palavra eu deixo para você nessa noite. Não perca a esperança, mas procure estar cada dia olhando firmemente para Jesus. Porque Ele é o autor da nossa fé. E não somente Ele é o autor da nossa fé, mas Ele é o consumador. Ele é o consumador. Não importa o que acontecer conosco aqui neste mundo, irmãos. Nós precisamos ter essa certeza que não é o final. Que não é o fim. Como eu disse hoje de manhã aqui, a morte para nós não é o fim. A morte para o cristão não é morte. Mas ela é vida. Ela é vida eterna. Ela é esperança de estar na glória do Senhor. Ela é esperança de nós vermos o nosso Senhor e o nosso Salvador como Ele é. E saber que nós vamos ser também como Ele é. Porque nós somos destinados por Deus para isso. Para sermos a imagem do seu Filho. Então, não perca a fé. Não desanime. Mas persevere diante das provações. Porque Paulo diz, é necessário que vocês sejam provados, para que essa provação possa redundar em honra, em louvor, em glória, na revelação de Cristo Jesus, através da nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu, ó Deus, nos predestinou, ó Deus, antes da fundação do mundo, para, ó Deus, sermos propriedade exclusiva do Senhor, para recebemos do Senhor um sacerdócio real, para sermos uma nação santa, para sermos, ó Deus, esse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós antes estávamos perdidos, Senhor, nos nossos delitos e pecados, mas agora, em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, o Senhor nos fez teus filhos. O Senhor nos fez herdeiro de uma herança incorruptível, imarcessível, ó Deus, que não pode murchar, que está guardada para nós lá no céu, Pai. Que nós possamos, ó Deus, enquanto estivermos vivendo aqui, Senhor, não olharmos para as circunstâncias, Senhor, aqui deste mundo, mas possamos olhar para Ti, Senhor. Possamos olhar para Ti, porque cremos que o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas, ó Pai, através da nossa salvação, nossa regeneração em Cristo Jesus. E nós cremos, ó Deus, que agora, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra, Tu há, ó Deus, de nos aperfeiçoar, de nos santificar, Senhor, para podermos, ó Deus, experimentar essa salvação que Pedro diz aqui, que está prestes a se revelar. Ó Pai, entregamos nossa vida a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor continue, ó Deus, se revelar a nós, revelar a grandeza do Seu amor, revelar a grandeza do Seu poder, revelar a grandeza das Suas misericórdias, que se renovam cada manhã sobre nós, ó Pai, e são a causa de nós não sermos consumidos. Revelar cada dia mais, ó Pai, essa glória de Cristo Jesus, para que nós possamos, ó Deus, estar cada dia, Senhor, como João escreveu aqui, nos purificando a nós mesmos, Senhor, para que possamos ser achados por Ti, Senhor, fiéis. Fiéis, combatendo o bom combate, servindo ao Senhor, servindo à igreja do Senhor, possamos ser achados fiéis. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, porque nós
Precisamos, todos os dias, ó Pai, que o Teu poder esteja nos aperfeiçoando. Teu poder esteja nos aperfeiçoando. Em Cristo Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém.